Olá, alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Hoje nós iremos começar a falar sobre a América Latina, né? A América Latina, que é aquela parte da América que corresponde aos países que falam línguas de origem latinas, né? Como o português e o espanhol, e que são países predominantemente países de economia pouco desenvolvida, de economia mais atrasada, certo? Essa é a principal característica dos países que compõem a América Latina, uma economia mais atrasada, uma economia mais dependente dos países mais ricos. Se a gente colocar de um lado a América Latina e do outro a América anglo-saxônica, né, que já foi explicado em outras videoaulas passadas, vamos entender as diferenças entre essas duas partes do continente americano. Enquanto que na América Latina nós temos países de economia atrasada, pouco desenvolvida, países mais pobres, cuja população vive em precárias condições de vida, a maioria da população, e que são países, né, que falam línguas de origem latina, como português e espanhol. Por outro lado, nós temos a América anglo-saxônica, que é exatamente o oposto, formada apenas por dois países, Canadá e os Estados Unidos, que possui economias bastante desenvolvidas, são países ricos, cuja maior parte da população vive em alto padrão de vida, ou seja, boas condições de vida, e são países que falam línguas de origem anglo-saxônica, no caso aqui o inglês. Se perguntarmos quais foram os motivos que levaram a essa grande diferenciação, né, entre os países da América Latina e os países da América anglo-saxônica, o principal fator que explica é justamente o fator histórico, né, a forma como esses países foram colonizados, certo? Se a gente pegar a América Latina, todos os países da América Latina foram colonizados por países europeus que implantaram nesses países da América Latina um tipo de colonização de exploração, né? A colonização de exploração é aquela em que a metrópole apenas explora os recursos naturais e econômicos da colônia, sem tentar povoar e desenvolver essas colônias. Então, quando essas colônias conquistam a sua independência, elas ainda se mantêm durante muitos séculos, muito tempo, de uma certa forma, dependentes dessas metrópoles. Uma economia ainda dependente, uma economia mais atrasada. Por outro lado, os países da América anglo-saxônica, no caso Canadá e Estados Unidos, foram colonizados, né, de uma colonização de povoamento. Então, a colonização de povoamento que foi implantada nesses dois países, em que a colonização de povoamento, há primeiro um povoamento, ou seja, colonos vão morar nessas colônias, começa-se as práticas econômicas, há um desenvolvimento da economia local, e quando esses países se tornam independentes, a sua economia já está bem estruturada. Então foi exatamente isso que aconteceu entre os países da América Latina e também os países da América anglo-saxônica. Essa é a principal diferença que explica por que essa ruptura, por que essa grande diferença social e econômica entre esses dois grupos de países. Aqui embaixo vocês percebam,
né, falando basicamente isso que eu já falei sobre essas principais diferenças, né, que existem entre os países da América Latina e anglo-saxônica. Percebam aí que a América Latina engloba o conjunto de países menos desenvolvidos do continente americano, né, em oposição à parte desenvolvida que é a anglo-saxônica. As diferenças econômicas e sociais existentes entre essas duas porções estão relacionadas principalmente a questões históricas, como eu já falei, a questão do tipo de colonização. A independência das nações latino-americanas, ou seja, da América Latina, aconteceu em grande parte no século XIX. Então foi no século XIX que a maioria desses países ficaram independentes das suas metrópoles, ou seja, daqueles países europeus. No caso, o Brasil ficou independente de Portugal. A maioria dos países da América Latina ficaram independentes da Espanha, né? Essas nações apresentaram problemas sociais e econômicos, né, semelhantes, como má distribuição de renda, talvez seja o principal problema dos países da América Latina, é a má distribuição de renda, ou seja, um pequeno grupo da população, uma pequena porcentagem da população detentora de muitos recursos, da maior parte dos recursos, da riqueza do país, enquanto que a maioria da população vivendo na linha de pobreza ou abaixo da linha de pobreza. Má distribuição de renda e de terras também, né? Então você tem muita gente sem terras para cultivar, plantar e viver naquelas terras. Então é uma má distribuição de renda, de dinheiro e também de terras. Isso veio desde o processo de colonização. Se a gente lembrar do processo de colonização do Brasil, que no início a coroa portuguesa distribuiu as terras para os mais nobres, os portugueses que tinham mais posses, sendo que os mais pobres, os descendentes de escravos, de índios e os outros portugueses mais pobres que vieram morar no Brasil, esses ficaram sempre à margem, né? Sempre excluídos, sem terras e ganhando pouco, né? Dependência de capitais e de tecnologia de países ricos. Então, ainda hoje, apesar de acontecer já um bom desenvolvimento, né, nos últimos anos, mas ainda temos nos países da América Latina uma dependência ainda de tecnologia dos países ricos, ou seja, alguns equipamentos, alguns produtos altamente tecnológicos ainda são importados porque não temos ainda essa tecnologia nos países da América Latina. Outra característica dos países da América Latina é a industrialização tardia, ou seja, o processo de industrialização que foi implantado nos países da América Latina, ele começou tarde, apenas no finalzinho do século XIX para o início do século XX, enquanto que os países da América anglo-saxônica já eram industrializados muito antes, certo? Isso também contribuiu bastante. Então, essas são as características sociais e econômicas dos países da América Latina, certo? Má distribuição de renda, má distribuição de terra, dependência de dinheiro dos outros países e de tecnologia dos países mais ricos, certo? Um atraso na industrialização. Então, são alguns dos principais características sociais e econômicas dos países da América Latina. E vocês percebam aí que existe uma boa porcentagem, a maioria da população, a grande maioria da população desses países da América Latina são considerados pobres ou abaixo da linha de pobreza, ou seja, aquelas pessoas que não têm sequer o mínimo para sobreviver, certo? Se a gente passar aqui para a próxima página, vai falar sobre os aspectos políticos da América Latina, né? Quase todos os países da América Latina, a grande maioria, passaram, após a sua independência, lá no final do século XIX, eles passaram por períodos de ditaduras militares, onde o governo foi tomado
pelas forças militares, né? E durante um bom tempo foram instaladas ditaduras militares e o voto não era permitido e existia muita repressão por parte desses governos militares. O Brasil, por exemplo, passou por esse período que durou entre 1964 a 1985. O Brasil foi uma ditadura militar, onde os presidentes eram generais do exército e não existiam as eleições diretas, e só depois de 1985 que voltou a democracia no Brasil. Existe também algumas tentativas de união entre alguns países da América Latina, formando alianças e blocos econômicos com a intenção de integração política e econômica, né? Um dos blocos econômicos mais bem-sucedidos entre os países da América Latina é exatamente o Mercosul, né? Que abrange esses países que vocês estão vendo aí com essas bandeirinhas, certo? E os presidentes aí nessa foto, na época aí, foi o presidente do Brasil era o Michel Temer, que está aí. Essa foto é de 2018, ó, certo? Além do Mercosul, existem outras alianças, outros blocos econômicos, né, na América Latina. O Pacto Andino também é uma aliança econômica que envolve alguns países da América Latina. Esses blocos econômicos, já foi falado em outra videoaula, são uma espécie de associação de países que tem como principal objetivo facilitar as transações econômicas, facilitar as negociações, as importações, exportações entre os países. É exatamente uma espécie de associação. Em alguns países, como na União Europeia, por exemplo, além dessa união econômica, também existem outros fatores que integram os demais países. Ok, pessoal? Então vou parar por aqui, senão a videoaula fica muito longa, e qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estarei à disposição de vocês. Quem tiver acesso a esse livro, a maioria dos alunos tem esse livro, né? Leiam, certo? Leiam, porque tem muito mais informações aqui no livro. Ok, pessoal? Então, por hoje é só e até a próxima videoaula.